Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Embaixadores. É bom tê-los aqui para nós estudarmos mais uma vez juntos a Palavra de Deus. O vídeo de hoje é o último da nossa série sobre o livro do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. O conteúdo desses capítulos retratam para nós a cena final da história e da existência do pecado. Na verdade, o que acontecerá na Terra logo após o término do milênio, Jesus voltar à Terra e então a Terra ser consumida com fogo e enxofre. No estudo de hoje nós veremos que Deus recriará o planeta assim como ele fez no início do relato bíblico lá em Gênesis capítulo 1. A Bíblia diz que haverá novo céu e nova terra, e nesses dois capítulos Deus contará para nós como será a habitação dos salvos na nova terra por toda a eternidade. Além disso, veremos no final do capítulo a mensagem final que Deus entrega para João para que o seu povo pudesse conhecer e assim pudessem estar prontos para receber essa herança que Deus deseja entregar a todos nós. Então, sem mais demoras, vamos aqui para a nossa tela, vamos juntos fazer o estudo de Apocalipse 21 e 22. Vamos lá? Muito bem, amigos, já aqui na nossa tela, vamos então começar o último estudo da nossa série sobre o livro do Apocalipse, Apocalipse 21 e 22, hoje juntos, hein? Então vamos lá, nós vamos começar lendo o último verso do capítulo 20, tá bom? E o primeiro verso do capítulo 21, lembra, era um texto corrido, tá bom? Então vamos aqui fazer a leitura desses dois versos. 20, verso 15 diz assim, ó: E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, o capítulo 20 ele concluiu a sua narrativa, né, falando sobre o lago de fogo e como todos os perdidos serão lançados ali, né, e eles deixarão de existir para todo sempre. E aí, logo após o lago de fogo, o que que Deus faz? Deus recria todo o mundo de volta ao seu plano original antes de ele ter sido manchado pelo pecado, tá bom? Trouxe aqui um texto de Jeremias 4 que eu acho assim bem enriquecedor para a compreensão dessa cena aqui. Jeremias 4, 23 e 26 fala assim, ó: Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e eles não tinham luz. Este é o cenário da Terra durante a destruição final que ela sofrerá durante o milênio, o lago de fogo. A Terra fica sem forma e vazia. Lembra? Essa é a mesma descrição de Gênesis capítulo 1. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor. Então, este é o cenário de destruição total que a terra ficará na segunda vinda de Cristo e depois do milênio, né, na terceira vinda de Cristo. E então, voltando ao seu estado original, Deus vai e recria o planeta. Ele faz então novo céu e nova terra. E a palavra que a Bíblia usa aqui, novo, tem duas palavras, né, do grego que podem ser traduzidas. A que foi utilizada aqui, que foi traduzida como novo, é a palavra kainos, que significa novo da seguinte forma: é algo que já existe, mas estava gasto e foi restaurado, como um carro que talvez você já tenha há um tempo e então você reforma esse carro. Então você pode dizer que esse carro, em certo sentido, ele é novo, apesar de ele não ter passado a existir naquele momento. Então ele não é novo no sentido de passar a existir agora, mas porque ele está em um estado reformado. Assim será o planeta Terra, né? Esse é o estado de novo dele. E aí, a Bíblia fala que o mar já não existirá, né? Muitas pessoas pensam que não vai ter mar na nova Terra, como é que vai ser isso e tal. A melhor tradução para essa frase seria: o mar já não é mais, indicando que o mar não é mais da forma como nós conhecemos hoje, mas será um mar recriado por Deus, né? De fato, a gente não sabe como era a estrutura da Terra antes do dilúvio, né? E como era as águas é, quando Deus criou o planeta lá em Gênesis 1. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é que o modelo como nós conhecemos hoje do mar, a forma como ele ela não é mais dessa forma na nova Terra, ok? Apocalipse 21, verso 2 e 3 agora. Vi também
a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo habitará com eles. Então, amigos, Apocalipse 20 falou um pouco sobre isso, né? Depois do milênio, a nova Jerusalém desce à terra junto com os salvos, e a cidade da nova Jerusalém será então a morada de Deus juntamente com todos os salvos, ok? Jesus falou em João 14, verso 2: Na casa de meu pai há muitos, e a melhor tradução aqui seria quartos, como se cada um de nós tivesse um lugarzinho especial ali para ficar dentro da Nova Jerusalém. E a Bíblia fala aqui então que esse será o tabernáculo de Deus com os homens, né? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. É, e esse é o objetivo que Deus, ele sempre teve desde o início, né? Quando Deus criou o homem, na viração do dia, ele vinha todos os dias para ter um momento com ele, né? E o pecado, infelizmente, ele impede que a gente possa ter essa relação, face a face com Cristo. Mas Deus, ele buscou, dentro do que era possível para nossa condição, para a gente não ser destruído, conviver conosco, face a face, face a face, né? Porque você vai lembrar que em Êxodo ele fala assim, ó, façam uma tenda para mim, porque eu quero morar no meio de vocês, né? Depois, Isaías 7 fala que a virgem ia conceber e dar à luz a alguém que se chamaria Emanuel, que quer dizer Deus conosco, ou seja, Deus esconde a sua glória, né? Ele coloca uma máscara como se fosse uma roupa humana, se veste em um corpo humano para que ele pudesse andar no nosso meio, porque como ele é mesmo, a gente não conseguiria resistir, né? Em João 1,14 fala que ele tabernaculou, ou seja, ele habitou entre nós. E agora, aqui em Apocalipse 21, no novo céu e na nova terra, quando Deus resolve o problema que nós temos do pecado, que é um limitante para nós, agora sim, finalmente nós podemos estar com Ele face a face para todo sempre e seguros, né? Sem o risco de sermos destruídos. Capítulo 21, verso 4 e 5. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então agora Deus mesmo, né, como se fosse um pai, que nem como eu coloquei aqui, ó. Deus mesmo enxuga nossas lágrimas como um pai que protege seus filhos, que tirou os seus filhos, a quem ele ama tanto, das mãos de um inimigo que os escravizava, que o fazia mal para eles, e agora seus filhos estão seguros, estão protegidos em sua casa, né? Dentro da sua casa. Então é realmente a imagem de um pai aqui que está cuidando dos filhos, né? E agora, este é o momento em que as nossas tristezas, cara, tristeza aqui, nesse momento, de fato, ela se tornará passado para sempre, né? Não tornará a existir sentimentos ruins, momentos ruins, emoções ruins, insegurança, tristeza, morte, dor, luto, pranto, nada dessas coisas horríveis que a gente convive diariamente, nada disso existirá novamente nenhuma fagulha disso, né? O pecado deixou de existir, está extinto e não aparecerá uma segunda vez. O universo inteiro está seguro e purificado. A paz e a segurança foram novamente estabelecidas para sempre e todos os salvos e todas as criaturas que Deus fez, todas as raças, elas estarão seguras e em paz, felizes para sempre. Não haverá mais nenhum sofrimento, tudo estará agora perfeito. Amém, né? 21, verso 6. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Cara, como é pesado, né? Isso aqui que Deus fala. Ele é uma rocha, um abrigo seguro pra gente. Ele fala: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ao meu lado, tudo está seguro, tudo está bem, tudo está em paz, tudo está feliz, né?
E aí ele fala, sendo majestoso como ele ele mostra assim um aspecto bem sentimental, né? Ele fala: Eu a quem tem sede darei de graça da água da vida. Não falta água, mas eu só darei para quem realmente tiver sede. Então, a água da vida é o próprio Deus, né? Então, essa promessa é oferecida apenas àqueles que sentem necessidade. Tem água para todos quantos quiserem. Mas Deus, ele só entrega essa água preciosa para aqueles que realmente sentem necessidade dele, que querem mais e mais dele. Aí sim ele oferece e presenteia. 21 verso 8, aqui há uma lista que a gente precisa se atentar, e há uma lista também no capítulo 22 verso 15. Nós vamos lê-las agora. 21, 8 primeiro, diz assim, ó. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. 22:15 tem uma outra lista que fala assim, ó. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. E aqui nós temos uma lista que carece de nossa atenção. Talvez essa lista aqui, ela nos atinja em diferentes pontos, de acordo com a nossa experiência, né? Por exemplo, quando a Bíblia fala de covardes, né? A Bíblia não está falando simplesmente de uma coragem de enfrentar qualquer coisa, né? Talvez seja uma covardia em relação à sua fé, né? Às vezes você tem medo de demonstrar quem você é. Essa é uma reflexão que eu fiz. Cara, será que em algum momento, em determinada situação, eu sou covarde para dizer que eu sou cristão ou tomar uma atitude que eu sei que Deus espera que eu fizesse porque talvez fosse impopular? Né? Esse é um ponto assim perigoso que carece da nossa atenção. Outra coisa, os incrédulos, pessoas que veem as coisas, mas não acreditam, não acreditam, duvidam sempre e parece que acham que isso é uma virtude da parte delas, né? Esse é um caminho perigoso também, né? Assassinos, impuros, isso aqui é interessante, né? Talvez isso atinja muitos de nós, né? Pessoas que têm prazer em fazer coisas que Deus diz que são erradas. E entenda, todos nós aqui e ali podemos cair em qualquer um desses aspectos aqui. Agora, Deus sabe quando é tipo assim, ó, atos isolados não definem quem nós somos. É um conjunto de coisas, né, que mostram quem nós somos e o que fizemos de nossa vida. Então, tipo assim, não é um ato isolado que vai fazer com que eu me perca, né? Mas não é porque eu fui impuro uma vez que eu estou perdido. Mas, assim, se você olhar para o macro, como é que tem sido minha postura em relação a essas coisas, né? Outra coisa, aquele que ama mentir, né? Gosta de mentir por qualquer coisa. E isso demonstra que este caráter não está se tornando semelhante a Cristo. E esse é um caminho perigoso também. Então, é uma lista que carece da nossa atenção, porque muita gente vai ficar fora do céu por causa dessas características aí, ok? Ó, do capítulo 21 do verso 9 até o capítulo 22 verso 5, se você olhar na sua Bíblia, aí, você vai ver que é um trecho bem extenso, tá bom? É, a gente não vai ler tudo, porque é a descrição que faz da Nova Jerusalém. Acho que você pode fazer a leitura depois, mas eu quero destacar aqui os pontos que ele fala quando descreve a Nova Jerusalém. Então, eu vou colocar aqui na tela alguns pontos bem legais que estão aqui dentro desse trecho da Bíblia, tá bom? Então, algumas coisas que ele fala aqui sobre a Nova Jerusalém. A muralha da cidade será de jaspe, e eu acho uma coisa sempre muito legal você procurar as pedras preciosas que são mencionadas aqui na internet e ver essas pedras trabalhadas e imaginar o que seria, por exemplo, uma muralha do tamanho daquela pedra. Tem algumas pedras que elas são tipo uns cristais que a luz passa através delas. Você imagina uma parede ou um piso dessa pedra, cara, é incrível, é incrível. Então, faz esse exercício depois, né? A muralha da cidade inteira de jaspe. 12 portas tem a cidade, né? Cada porta da cidade é uma pérola. E no nome de cada porta tem o nome de uma das tribos de Israel. E essas portas nunca se fecham. Por quê?
estaremos todos em segurança para sempre, né? Outro detalhe, a cidade ela tem 12 fundamentos, cada um é uma pedra preciosa e em cada fundamento tem o nome de um dos 12 apóstolos. Olha que legal, né? A Bíblia diz também que a cidade ela tem altura, largura e comprimento igual. E aí, a cidade, algumas cidades, elas tinham um topo, né? Que nem tá aqui ilustrado na imagem. Geralmente elas tinham um topo, assim, que ele é o ponto mais alto da cidade, né? Talvez seja isso que esteja sendo levado em conta aqui. Ele diz que a cidade toda, ela é de ouro. E aí, quando ele vai medir a cidade, ele diz que é medida de anjo. Isso dificulta um pouco a gente saber se o que aparece aqui, a gente consegue realmente mensurar o tamanho dela, né? Tomando de base o que está escrito, o perímetro da cidade ele seria de mais ou menos 2.200 quilômetros. O perímetro lembra tudo, né? Se eu passasse uma corda ao redor de toda a cidade, ela teria aproximadamente 2.200 quilômetros e a muralha teria uma altura de 72 metros. Aí ele fala que na cidade não tem santuário, porque agora o que foi o santuário no passado, né, que era um lugar de encontro com Deus, um meio de ele se comunicar com os seres humanos, isso não precisa mais, né? Agora a gente convive com o Senhor face a face. Então não há santuário, não há mediador, né? Todos nós podemos ter acesso a ele diretamente. Diz também que a cidade não precisa nem de sol, nem de lua na cidade, né? Então, sol e lua continuarão existindo para iluminar o planeta, mas na cidade isso não precisa, porque quem ilumina a cidade é a glória do próprio Deus, ok? Aí ele diz também que o trono de Deus será trazido para a cidade e ali é como se passasse a ser agora o centro de todo o universo, né? Do trono de Deus sai um rio, que é chamado Rio da Água da Vida, e ele brilha como um cristal. Ele vai até a praça central da cidade, e essa praça ela é toda de ouro, assim como a cidade. Nessa praça é, tem o rio, né, da água da vida, e aí vai ter a árvore da vida também, né? E aí ela está no meio da praça. E ela tem dois troncos, um tronco em cada margem do rio, e eles se unem em cima. Diz então que a árvore da vida, ela produz 12 frutos por mês, e as folhas da árvore da vida são para a cura das nações. É, e aí diz então que os salvos reinarão com Cristo pela eternidade sem fim. 22 versos 6 e 7. Agora, depois de descrever a Nova Jerusalém, um pouco de como será no céu, agora virão as palavras de encerramento do livro, tá bom? Então o verso 6 diz assim, ó. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Olha que interessante, né? No início da nossa série sobre Apocalipse, nós falamos como o Apocalipse ele foi escrito numa estrutura de quiasma, em que as extremidades elas são semelhantes até que se encontra uma mensagem central bem no meio do livro. E é interessante que aqui agora a gente está terminando o livro e a gente tem um trecho muito semelhante ao que está escrito lá no início do Apocalipse, né? É, Deus enviou o seu anjo para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E esse é um conteúdo que está ali no capítulo 1, verso 1 até o verso 3. Fala que Deus enviou o seu anjo para notificar a João para que passasse para a igreja as coisas que em breve deveriam acontecer. E no verso 3 ele fala: Bem-aventurado aquele que lê, que ouve e guarda as palavras da profecia. Então, aqui mais uma vez os extremos, né? Eles vão semelhando e aí vão se assemelhando e Deus vai amarrando o final da mensagem do livro do Apocalipse. Capítulo 22, verso 10 a 13, diz assim, ó. Não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, isso é majestoso, né? O princípio
e o fim. Cara, Deus é muito grande, né? Então, olha só, o que que a gente ressalta aqui desses três versos, né? A primeira coisa é a mensagem de Deus para que esse livro não fosse selado, como aconteceu com o livro de Daniel, lembra? Lá em Daniel, no final do capítulo 12, Deus dá a ordem, Daniel, sela o teu livro até o tempo do fim. Aqui Deus fala, não é para selar esse livro. Ou seja, para aqueles que pensam que o Apocalipse é um livro que não pode ser conhecido, se você ler o livro, você vai ver que não é esse o objetivo de Deus. O nome do livro significa revelação. E Deus fala no final, cara, isso aqui não é para selar. Isso aqui é para ser conhecido, é para ser estudado, é para as pessoas realmente entenderem e conhecerem, né? Um outro aspecto que eu acho muito solene nesse trecho que nós lemos aqui é o verso 11, né? Quando ele fala: o injusto, ele ainda vai continuar no mesmo caminho, sendo injusto. O santo vai continuar a santificar-se. Ou seja, eu vejo que aqui Deus está falando assim, ó, não se iluda. Não pense que você vai andar uma vida inteira fazendo errado e no final, na hora decisiva, você, bum, vai ter uma mudança assim instantânea. Quem está num caminho de perdição, seguindo porque quer nesse caminho, essa pessoa dificilmente vai mudar, né? Assim, de uma hora para outra. Então, o que eu quero dizer com isso é, a decisão final, ela é resultado de muitas pequenas decisões que nós vamos tomando na nossa vida diariamente. Essa é uma escolha. Pense se eu sou um cristão que vou negligenciando as coisas de Deus, que não tô nem aí, que sei que tenho que me preparar, que tenho que buscar mais o Senhor, e eu voluntariamente negligencio isso, e isso é bem diferente de alguém que está lutando contra isso, né? Você lutar contra e negligenciar é bem diferente, né? Então, se eu tô nessa postura de, tô nem aí, e tal, esse é um caminho bem perigoso, né? Eu acredito que é essa a mensagem que Deus está querendo dar aqui pra gente. Verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aqui, amigos, existem duas traduções que são possíveis porque no original grego é muito parecido. E algumas traduções, alguns manuscritos estão de uma forma, outros de outra. Então, assim, ó, de qualquer forma, é bem importante as duas mensagens, tá bom? A primeira é a que a gente acabou de ler aqui, ó. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. As vestes, símbolo de caráter, e o sangue do Cordeiro, aquele que nos salva. Ou seja, é uma imagem de eu me esconder em Cristo, né? Entendendo que eu nada sou, que eu não tenho mérito nenhum para a salvação, mas se eu buscar a Cristo como meu Salvador, Ele me dará a vida eterna, pelo seu mérito, pela sua misericórdia. Então ele fala: há uma bênção para todos esses que entregam a vida por completo a Cristo. A outra possibilidade de tradução é bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, e aí o verso continua, né? Para que assista ao direito à árvore da vida. Essa é uma tradução que também é possível, como eu te falei. Há manuscritos que têm uma coisa e a outra, e é bem parecida, então não se sabe no original, quando João escreveu, qual das duas foi, que pode ser uma coisa ou outra também parecida. Mas se for isso, também faz muito sentido, né? Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que assistam o direito à árvore da vida. A gente sabe o quanto a lei de Deus ela é importante aqui no Apocalipse, né? É característica do remanescente, é a perseverança dos santos. No final dos tempos, a besta vai tentar impor opressão àqueles que querem ser fiéis a Deus. Então, de fato, é bem-aventurado aquele que permanece em fidelidade ao Senhor, ok? Muito bem, vamos para a parte final. 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, esse chamado para vir para o reino de Deus, para se entregar a Ele. Percebe? O Espírito e a noiva, né? Nova Jerusalém, como se fosse personificada aqui, eles chamam a gente, eles nos convidam a entregar a vida a Cristo. E percebe que toda pessoa que conhece o Evangelho e ela nasce no reino de Deus, ela deveria se tornar uma missionária, deveria ser um processo natural, porque ele fala: aquele que ouviu esse convite e veio, essa pessoa
também diz para os outros: vem. Tipo assim, eu sou um mendigo morrendo de fome e eu encontrei comida e tem de graça e tem para todo mundo. Então você que também tá com fome, cara, vem, aqui é bom. Entendeu? Então, esse verso está falando disso. Você recebeu o convite, agora Deus espera que você convide outros para participar de algo que você encontrou e que a gente entende que realmente é bom, né? Quando a gente é encontrado por Cristo, nós voltamos para a nossa origem. A gente reseta a nossa vida e a gente começa, então, a viver de novo, porque a gente está vivendo o plano original de Deus, né? E aí, amigos? Olha como a Bíblia fala aqui no singular, né? Aquele que ouve, ela não fala aqueles que ouvem, porque a salvação, ela é sempre individual e não por grupos. Então, Deus tem um convite geral, assim que ele é basicamente parecido para todos, que é vir. Mas a forma como ele faz esse convite, ela é personalizada para cada um de nós, porque nós temos personalidades diferentes, experiências diferentes, caminhos diferentes. E Deus, ele faz esse convite individual para cada um de nós, até porque ele tem um ministério, uma missão única para cada um de nós. Então ele fala: eu faço esse convite para todos, para cada um individualmente. Aquele que me ouvir, que esse me aceite, né? A salvação é individual. E na Bíblia, na cultura judaica, isso é muito forte, né? Nós herdamos dos gregos muitas coisas, e uma delas é que os nossos conceitos do que são as coisas, eles são conceitos abstratos. Para os judeus, tudo é muito concreto. Então, ouvir na cultura judaica é a mesma coisa que obedecer. Então, se algo entrou no meu ouvido, uma ordem, e eu não fiz, eu não ouvi. Eu só ouvi de verdade quando aquilo entrou no meu ouvido e eu obedeci. Então, ouvir significa obedecer. Então, aquele que veio vai convidar outros. E mais uma vez, né? Quem quiser pode vir. Tem água para todos beberem, né? É o que Deus mais quer. Imagina a alegria de Deus em ver a nossa raça se degenerando por causa do pecado e cada filho que ele vê que volta para o lar, a alegria de Deus em saber, cara, meu filho está liberto e agora eu posso dar para ele, começar a dar para ele tudo que eu planejei para ele viver em extrema felicidade, né? Os últimos versos, verso 18 a 20. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Muito bem, amigos. Então, no trecho final, Deus escolheu deixar uma mensagem de alerta aqui dizendo que ninguém está autorizado a fazer nenhuma alteração, nem acrescentando, nem tirando nada do seu livro. Essa mensagem, ela é suficiente para conduzir pessoas para o reino dos céus. E a pergunta que eu deixo aqui para finalizar é: será que nós temos aguardado o retorno de Cristo como Deus deseja que a gente faça? É claro, todos nós somos falhos, temos nossas dificuldades. Posso olhar para minha experiência e ver quantas vezes eu tenho negligenciado fazer aquilo que Deus espera de mim. Tenho meus gigantes a enfrentar, mas eu anseio profundamente que Deus ele me liberte de mim mesmo, de hábitos errados que eu tenha e que cada vez ele viva mais na minha vida. É isso que eu almejo de verdade. E eu espero que ele, quando voltar, ele me ache entre aqueles que estão buscando viver de acordo com a sua vontade. E é isso que eu gostaria que também fosse o desejo do seu coração, tá bom? Eu desejo que essa série do Apocalipse tenha abençoado a sua vida, que você tenha crescido no conhecimento, que você busque se aprofundar nisso. Assista esse vídeo quantas vezes você quiser. Faça suas anotações, prepare o seu conteúdo para que você também possa ensinar a outros ou compartilhar isso daqui com outros. Um dia você ouviu o chamado do Senhor para sua vida. Vem, filho, e você veio. Você recebeu nova vida através do Evangelho. Agora o Senhor te convida a fazer esse convite também para outros. Confie, se Ele está me usando, ele também tem capacidade para usar você. Basta você se colocar nas mãos dele, para que você também possa ser um instrumento para pregar o evangelho e para alcançar outros. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, tá bom?
Um abraço, a gente se vê em nossos próximos vídeos. Tchau.